Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Opa, adivinha quem está aqui para mais uma aula? O nosso grande Elzemar já virou parceiro do canal e hoje ele já está à vontade, já está sócio do canal aqui, já está dando aula conosco, vai participar constantemente, nós combinamos isso. E o Elzemar hoje, então, ele está com a cátedra livre, ele vai falar o assunto que lhe aprouver. Elzemar, é contigo. Boa tarde novamente a todos. Eu gostaria aqui de abordar um tema que ele é bastante polêmico, que é a questão do aquecimento global. Sabemos que a mídia, ela vem aí disseminando a ideia do aquecimento global antropogênico, ou seja, o aquecimento global ocasionado pelas atividades humanas. De acordo com esta teoria, o aquecimento da Terra ele está diretamente relacionado com as emissões de CO2 e gás metano. Bom, a grande questão aí em relação ao aquecimento global antropogênico é que as emissões de CO2 e metano das atividades humanas elas são muito pequenas comparadas com as emissões naturais do planeta desses gases. Vamos pegar, por exemplo, as queimadas que ocorrem no Cerrado, né? Sabemos que a quantidade de CO2 liberada por essas queimadas é muito maior do que a atividade industrial de diversas regiões do planeta. Além disso, nós sabemos que os vulcões, né, entre outras atividades naturais, elas também emitem uma grande quantidade de CO2. Em relação ao metano, toda matéria orgânica em decomposição, ela libera metano, ok? Então imagina só as folhas da floresta amazônica, a quantidade de metano que aquelas folhas em processo de decomposição liberam. Extremamente maior do que todas as atividades humanas. Vamos pegar também como exemplo os lagos localizados no Polo Norte, como por exemplo na região ali próxima à Rússia. Nós temos lagos glaciais ali. Quando esses lagos eles descongelam, eles liberam uma quantidade enorme de metano. Então é muito complicado hoje nós dizermos que o homem é o único responsável pelo aquecimento global. A partir daí, nós temos uma outra ideia, né, que faz oposição a essa ideia de aquecimento global antropogênico, que é a teoria do aquecimento global natural. Essa teoria ela é muito defendida por um pesquisador brasileiro chamado Molion, né, que trabalha no Nordeste, e segundo ela, a Terra está aquecendo não por conta das atividades humanas, como indústria, agricultura, entre outras coisas, mas devido a ciclos naturais. Pois bem, nós sabemos que o planeta Terra ele é um corpo que está inserido num universo, mais especificamente no sistema solar. Imagina só digamos assim, a influência que o planeta Terra tem com relação aos ciclos solares, né? Com relação à inclinação do eixo terrestre. Então, todas as mudanças, tanto do eixo terrestre, das emissões de energia solar, entre outras coisas, elas alteram o clima da Terra. Então, eu posso dizer que boa parte do aquecimento global ele é derivado mais da questão astronômica do que propriamente das questões humanas. Outra questão muito importante é que a Terra também ela emite uma grande quantidade de energia interna, por exemplo, através do vulcanismo. Sabemos que em períodos que o vulcanismo ele foi mais intenso, a Terra ela aqueceu mais, né? A superfície terrestre ela se aqueceu. Isso ocorreu em outras eras, como na era mesozoica. Sabemos que na era mesozoica houve um intenso derrame de magma sobre a superfície terrestre e uma quantidade astronômica de vulcões. Lembrando aqui que os dinossauros, dizem muitos pesquisadores que os dinossauros foram extintos
pela queda de meteoros no planeta Terra. No entanto, hoje já está se revendo essa teoria. Não apenas os meteoros influenciaram a extinção dos dinossauros, mas o intenso vulcanismo que ocorreu no final da era Mesozoica, certo? Então, tudo isso são fatores que influenciam o clima terrestre. Pois bem, eu não estou aqui querendo afirmar para vocês que não existe um aquecimento global antropogênico. O que eu quero abrir a mente de vocês é que a maior parte desse aquecimento ela está relacionada mais à questão natural, né, do que propriamente dito a questão antropogênica. Pois bem, em relação à questão antropogênica, eu tenho uma hipótese e ela é bem assim palpável. Por exemplo, em questão das ilhas de calor. Sabemos, por exemplo, que cidades grandes, por conta do concreto, absorvem uma grande quantidade de energia, aumentando a temperatura do sítio urbano. Então, se você for hoje no centro de São Paulo, a temperatura é muito maior do que nas bordas da cidade, por conta que o concreto absorve mais energia. Então, eu posso dizer para vocês que a urbanização aumenta o aquecimento local da superfície terrestre, mas eu nunca vou poder dizer que esse aquecimento ele é global, ele é local, tá? Não existe até hoje estatísticas que comprovam que o aquecimento é global, mas localmente houve um processo de aquecimento, mas por conta da urbanização. O CO2 e o metano, eles não têm tanta influência quanto os cientistas e a mídia publica. Pode até ser que haja uma pequena influência, mas comparado aos ciclos astronômicos, comparado à energia liberada pelos vulcões terrestres, essa emissão de gases pelo homem ela é muito pequena, tá? Então, são questões que a gente deve discutir, porque a mídia e a ciência, elas têm, digamos assim, posicionamento ideológico, tá? A ideologia ela é muito complicada, porque quando você se posiciona ideologicamente, você compra todo um pacote de ideias, tá? Isso tem a ver com domínios econômicos de nações mais desenvolvidas, com grupos internacionais. Então, tudo isso está interligado, ok? São questões que não fogem do viés político. Por isso que o estudo da geografia política, da política e da sociologia são tão importantes, porque eles nos dão base para compreender também aquilo que é propagado na mídia, né, e na ciência. Nós sabemos que tanto a ciência quanto a mídia, eles têm um posicionamento ideológico. Muito obrigado e que vocês tenham uma boa tarde. Gente, muito obrigado. O Zé Mário estava convidado aqui para daqui a 15 dias voltar e fazer aí uma nova aula e também ele dará aula com a gente na lousa, a aula que vocês estão acostumados. Muito obrigado, até a próxima, tudo de bom, gente. Obrigado.